Olá, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na nossa vida e que Ele nos conceda uma manhã de livramento, de paz e de vitória. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por você fazer parte do meu canal no YouTube. Hoje estamos aqui para gravar aqui a última lição desse trimestre, que é a lição 13, que será a lição que nós vamos estudar no dia 27 de junho, lição 13. Tema da lição: o Deus uno e trino. Então, praticamente vamos falar sobre trindade, unicidade e trindade. Deus uno e trino. Texto áureo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Portanto, aqui nós temos aqui a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde? Na bênção apostólica. Essa bênção apostólica ela é dada ao final de cada culto público. Ao final de cada culto público é dado a bênção apostólica pelo presbítero da igreja, pelo evangelista e pelo pastor. Portanto, o diácono, o cooperador, eles não dão essa bênção apostólica aqui. Pela lógica correta, é do presbitério para cima, que usa dar a bênção apostólica. Amém? E quando ela fecha com amém, significa assim seja. Lembrando que essa bênção apostólica ela vai aparecer nas três partes da lição, porque faz parte da trindade. Aqui são as três pessoas que trabalham em harmonia uns com os outros. Verdade aplicada. A doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento do Senhor. Amém? E os três objetivos: apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a primeira parte da lição. A segunda parte da lição, que é o tópico 2, e é o segundo objetivo: citar o agir de Deus Pai, é um, citar o agir de Deus Filho, que é outro, e citar o agir de Deus Espírito Santo, que é outro. Portanto, na parte 2, nós vamos estudar o agir dos três, separadamente, tá? O que cada um deles faz. E a terceira parte, que é o terceiro objetivo, mostrar as distinções e unidade da Trindade. Distinções de cada um deles. E entre eles existe o quê? Unidade. Amém? E os nossos textos de referência estão em João 10, verso 30, onde Jesus falou: eu e o Pai somos um. Também dentro da lição nós vamos comentar sobre esse texto. João 14, versículo 10 e 11, e João 15, verso 26. Portanto, no tópico 1 da lição, nós temos lá o Deus Pai. Está falando de único. Aqui mostra a sua supremacia. Único Deus. Uno. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, 6, é a referência que eu deixei lá. Efésios 4 também. Um Deus, um Espírito, um só batismo. Fala também da sua unicidade. Também no batismo. Uma só fé, um só Deus, um só amor, um só Espírito. Amém? Deus não se desassocia da divindade. Desassociar significa separar, viver separado, isolado. Não, pelo contrário, os três trabalham em conjunto. Onde aparece pela primeira vez a palavra trindade. Não está escrito trindade, mas você vê que aparecem os três em conjunto. Aonde? Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, você vai ver bem claro ali que os três participaram do plano ativo de fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então aparece ali. Único Senhor, Deuteronômio 6,4.
Não existe outro. Atos 4:12. Isso aqui Pedro está falando lá em Atos 4:12, que em nenhum outro Deus existe ou há salvação. Não existe nenhum. Está falando da unicidade de Deus aqui, Pedro. Isaías 43, versículo 11 e Isaías 45, tá? Único também aparece lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 6 e 1 Timóteo 2, versículo 5. Esses textos aqui, relacionados aqui, e estão falando da unicidade de Deus, que ele é único, e ele, por ser único, não divide a sua glória com ninguém. Único em poder, único em espécie, único em gênero. Trino. Quando fala a palavra trino, trino vem de três. Trino, três. Está falando das três pessoas. Um nome que se divide em três. Não podemos desassociá-los, não, porque eles fazem parte da mesma substância, da mesma essência. Os três aqui. Na divisão didática, ou seja, as três pessoas trabalham em harmonia. A função de Deus Pai é criar, a função de Deus Filho é salvar, e a função do Espírito Santo são diversas: consolar, confortar, interceder. Isso nós vamos ver lá na parte 3 da nossa lição. Na parte 3 da nossa lição. Então nós vamos ver o que eu estou dizendo aqui para vocês aqui. Amém? Atos 4:12, nós já falamos aqui, né? Único nome de salvação, único meio para a salvação. Aqui na terra ninguém pode salvar um homem, ninguém. Quando fala ninguém, não tem ninguém, porque Jesus já fez isso. Então qualquer sacrifício para salvar o homem aqui na terra não existe, porque Jesus já fez. Deus já traçou, Jesus já executou, e o Espírito Santo vem mantendo o plano. E a sua função é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a função do Espírito Santo. Único fundamento, não pode ser substituído. Três coisas que Jesus é. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Para chegar a Deus precisa passar por Jesus. Ninguém vai tomar outro caminho para chegar a Deus se não passar por Cristo. Tem que passar por Ele. Para chegar ao juízo aqui na terra, você precisa fazer o quê? Passar pelo advogado. Não precisa? Ninguém vai direto ao juiz se não passar pelo advogado. Tem que passar por ele. O advogado aqui é o intercessor junto ao juiz. Esta é a função de Jesus. Só através de Jesus é que pode chegar a Deus. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. Não vai entrar pela janela, não vai entrar pelo telhado. Não, tem que passar pela porta. Tá? Não tem atalho. Não tem outro para chegar, não tem outro atalho para chegar ao céu se não for através de Jesus. Jesus ele faz a função de mediador. Mediador, aquele que está no meio. É aquele que está no meio, entre uma ponta e outra. Ele está no meio. O Pai está à sua direita, ele está no meio. Ele está no meio. Então a função do mediador é exatamente servir de elo, de ligação, de intercessão junto a alguém. Junto a alguém. Aqui na Terra nós temos o Espírito Santo que faz essa função. Na parte 3 vai dizer: mediador é aquele que está no meio, é a peça principal, fundamental, o eixo principal de uma peça. Todo o eixo principal de uma peça, ele é movido por alguma coisa. É regido por alguma coisa. E não tem como você escapar e sair dela. Não tem como, tá? Tem que passar por ele aí. Esse é o tópico 1. O tópico 1.1 vai falar da função de quem? Vai falar da função exatamente do Deus Criador. Portanto, no tópico 1.1, o Criador. O Criador aqui está falando de quem? Está falando de Deus, que é o único Criador. O Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e um firmamento anunciam as obras de suas mãos, ou a obra de suas mãos. Esse é o tópico 1. Ainda estamos falando de Deus. Tá? Ele é o único.
é único. E ninguém pode negar a sua existência. Ninguém pode negar o seu poder, a sua existência. Ninguém pode negar. Ele é único. Ele é único. Único em poder, único em misericórdia, único em graça. Tá? Ele é único. O tópico 1. 1.1. O tópico 1.2, a outra função do Deus único e criador é sustentador. Tópico 1.2. Sustentador é aquele que não deixa faltar. É aquele que não deixa faltar. O sustentador, ele não deixa faltar. Ele está sempre trabalhando para manter. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou assim, ó, meu Pai trabalha até agora e eu também. Quer dizer, ele criou, descansou, mas continua sustentando, ou seja, mantendo para que não falte. Para que não falte. Ele trabalha ao nosso respeito. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então ele é o sustentador. A função do sustentador é isso aí mesmo. Não deixar faltar nada para os seus filhos, porque nós somos filhos de Deus. Então, o papel do sustentador é não deixar faltar. Paul Washer diz que Deus é o sustentador de tudo que existe. Ele não é apenas o Deus criador dos céus e da terra, ele também é o sustentador. Ele não somente criou tudo, mas ele sustenta. Sustenta com o quê? Com o seu poder. Ele está sempre sustentando. Né? Já imaginou se Deus abandonasse tudo e saísse de cena? Não, Deus não abandonou tudo e saiu de cena, não. Parece que está ausente, não está. Deus está ainda em cena, em ação, movimentando, cuidando, tratando, sustentando para que não falte nada nas nossas vidas. Se ele abandonasse a terra ou o mundo por um momento, o que seria de nós? Diz aqui o tópico 1.2, o que seria de nós? Tudo ia ficar perdido, perecer, ficar perdido. Né? Portanto, ele trabalha para que a terra gire, né? O movimento da terra, devemos a ele. A terra movimenta em torno do sol. Né? A terra, ela movimenta ou gira em torno do céu. Quem pode fazer isso? Será que um astrólogo pode fazer isso? Será que um geólogo pode fazer isso? Será que o homem mais sábio do planeta pode fazer? Tem esse poder de fazer? Não. Só Deus tem esse poder. É por isso que ele continua trabalhando até agora. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 22, diz que Deus está assentado no globo da terra. E de lá ele enxerga e vê os homens, todos os homens. Então Deus está trabalhando. A sua mão está trabalhando, os seus olhos estão trabalhando. Ele trabalha no seu ser todo para sustentar o universo, o planeta todo e a terra, inclusive o ser humano. Aleluia. Deus está trabalhando. Esse é o tópico 1.2. Lembrando que eu estou fazendo um resumo da lição, tá? É um resumo, tá? Eu deixei aqui, ó. Ele trabalha para manter também assim as estações do ano também. O tempo, as estações de ano, tudo ele controla, então ele está sustentando. Tudo está na palma de suas mãos. Ele controla o vento, ele envia a chuva na terra, Jó 29, 23, Jó 5, 10, Jó 38, 22, 28. Deus fez várias perguntas para Jó. Deixei referências em Jó 36, 27, Salmo 68, versículo 9, Deuteronômio 11, versículo 11. Ele envia a chuva, ele dá a chuva dos céus, né, à terra. Deus é o controlador supremo de tudo. Hebreus 1:3. Ele sustenta tudo pela sua palavra. Né? O oxigênio da terra também é controlado pelas suas mãos. Se ele retirasse, o que seria da humanidade? Tópico 1.3, a outra função de Deus Pai. Lembrando, nós estamos falando primeiro do Pai, que é a ordem cronológica do Deus único. Agora, provedor. Ele está sempre trabalhando, sempre trabalhou. Se a gente for ver aí a história lá atrás do povo de Israel, Deus proveu tudo para aquele povo lá no deserto durante 40 anos que eles andaram em círculo. Não deixou faltar nada. Não deixou faltar água, não deixou faltar o alimento,
não deixou faltar o sol, a chuva, para cuidar deles. Então ele é o provedor. Ele continua sendo também o provedor dessa humanidade, ele que provém tudo. Ai de nós, se nós ficássemos na terra sem a chuva. Ai de nós, se nós ficássemos na terra sem o vento, sem o sol, sem a geada, sem nada. Então você deve agradecer a Deus, porque Ele é o Deus da provisão, provedor, provisão. É chamado de Jeová Jiré em hebraico, né? O Senhor que provê, ou o Senhor proverá, ou Jeová Jiré proverá. Deus provê todas as coisas, muitas delas se limitam aos filhos de Deus, muitas delas, né? Todos os seres viventes poderão usufruir. Todos, quando fala todos, não está específico, falando só eu que sou crente, não. Todos podem usufruir daquilo que Deus deixou. Todo mundo. Algumas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20. Então ele é provedor. Tá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo. Isso Paulo está falando aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Então o papel do provedor é não deixar faltar. É não deixar faltar. Então ele provém todas as coisas para nós. Aleluia. Deus faz muito mais além daquilo que nós pensamos ou até mesmo pedimos. Ele conhece a nossa estrutura. Deus supre nossa necessidade. Um provedor que atuou na vida do povo judeu, no deserto, no tempo dos profetas, no tempo dos patriarcas. E jamais deixou faltar nada. Se formos olhar a história, Deus cuidou de todos, até Malaquias. Deus cuidou. Deus cuidou. De Gênesis a Malaquias, Deus cuidou. De Mateus para o livro de Apocalipse, Deus, o Filho, cuidando juntamente com o Espírito Santo. Na realidade, nós temos a Trindade toda. A Trindade toda em atuação em papéis diferentes, de Gênesis a Apocalipse, os três cuidando, sempre em favor da humanidade, do homem. Aleluia. Aleluia. Ao criar o homem, Deus, em sua presciência, é aquele que Deus se enxerga longe, sabia que o homem ia ter necessidade. Olha aí, somente um Deus capaz de fazer tudo isso. Segunda parte da lição agora, o que nós vamos tratar? Nesse tópico 2, agora nós vamos tratar exatamente da função do filho. Qual é a função do filho? Salvar. Mas ele participou também na obra ativa, lá junto com o Pai no início, quando formou ou fez o homem. Sua função agora aqui na terra foi salvar. Função única de resgatar o homem perdido que havia caído no pecado e trazê-lo e resgatá-lo de volta para Deus. Seria a sua função. Citar aqui o agir da Trindade. Eles trabalham em concordância uns com os outros. Né? Eles trabalham em concordância entre eles. Não há discórdia entre a Trindade. Eles trabalham em harmonia, em concordância os três. Pertencem à mesma essência. Não podemos tomar cuidado para não desassociá-los, separá-los. Eles trabalham com a mesma essência. Cada um dentro das suas funções. Cada um dentro das suas funções. Tá? Então nós falamos aqui no preâmbulo da parte 2 do Deus Filho. O tópico 2.1 vai falar agora de uma outra qualidade de Jesus. Qual é a sua qualidade? A outra qualidade, além de salvar, ele é libertador. No livro de João, capítulo 8, versículo 32 e 36, no 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Vos libertará. O 36 diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertador. A função dele é libertador. Libertador. É a função de Jesus. É a função de Jesus. Para ser liberto, precisa conhecer a verdade.
porque a mentira destrói o homem, machuca. Mentira alguma acaba bem. Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro. Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem-sucedido. Agora, o que a verdade faz? A verdade dói. A dúvida corrói e a mentira destrói. Uma mentira resolve um momento, mas pode estragar uma vida inteira. Se dizer a verdade pode magoar, pois é melhor do que ferir com mentiras. Guarde essas frases aí para você não se perder aí, tá? E tá sempre lembrando aí do que nós estamos falando aqui, tá? Hoje em dia, dizer a verdade é entrar numa luta, com certeza. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário, dizer a verdade. Seja odiado por dizer uma verdade, mas não queira ser amado por dizer uma mentira. Mas custa dizer a verdade, porque ela machuca, mas dói menos que a falsidade. Quem me machuca com a verdade merece todo o meu perdão. Oh, aleluia. Quando Jesus liberta o homem, ele é liberto mesmo. É por isso que ele falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando ele liberta, o homem é liberto mesmo. Não existe meia libertação. Deus não faz obra pela metade. Jesus não faz obra pela metade e o Espírito Santo não faz obra pela metade. Ele faz uma obra completa, ele liberta mesmo. Mas por que as pessoas ainda ficam apegadas a certas coisas? Porque não foi liberto. Não deixou a palavra entrar. Né? Se formos analisarmos bem o texto aqui, nós vamos ver lá no capítulo 13 de Mateus a palavra do semeador. Mas não vou citar, mas analise ponto a ponto. Né? Onde a semente caiu, onde ela caiu, onde ela ficou, onde ela morreu e onde ela foi roubada. No capítulo 13 de Mateus, temos lá. Só será liberto de verdade quando Jesus o fizer. O contrário, não tem como. Se não foi liberto totalmente, é porque não teve um encontro com Jesus. Olha aí, se você não foi liberto totalmente, é porque não teve encontro com Jesus. Tópico 2. Ponto 2 da lição. Outra função de Jesus, nós falamos lá no início, lembra? Mediador. É o que está onde? No meio. À minha esquerda, eu tenho aqui a minha escrivania. No meio, eu tenho aqui meu computador. E à minha esquerda, eu tenho a porta de saída. Portanto, onde está o mediador nessas três simulações? Ora, o mediador é aquele que está no meio. Ele está entre o que está no início e está entre o que está à esquerda. De quem é essa função? De Jesus. De Jesus. E a Bíblia diz assim, ora, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Portanto, o mediador que está lá no céu intercedendo pelos homens, não é Maria. Não é Maria. Não é João. Não é Pedro. Nenhum ser humano que morreu, ou vai morrer nos próximos dias ou anos, vai estar lá em cima no céu intercedendo por ninguém. Quem intercede pelos homens junto a Deus, a função é de Jesus Cristo, o único que ressurgiu dos mortos, mas ninguém. Jesus falou, Paulo citou isso aí lá na carta aos Efésios. Paulo cita lá. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Portanto, lá em cima do céu não tem nenhuma Maria intercedendo por ninguém na terra. Quem intercede pelos homens, lá em cima no céu, aqui para baixo para a terra, é Deus. E o responsável por levar a nossa intercessão até lá, até Jesus, é o Espírito Santo. Não tem ninguém aqui na terra. Não tem ninguém aqui na terra. Tá? Não se engane. Não se engane.
A função de ser o mediador aqui, o intercessor aqui, o intercessor é um, o mediador é outro. O intercessor, a função aqui na terra, hoje, a função de intercessor, de interceder junto a Deus Pai e a Deus Filho é do Espírito Santo. E a função de levar a Deus pertence a Jesus, que é o mediador que está no meio. Não se engane. Não se engane. Tá? Qual é a função dele? Exatamente, está no meio. Ele funciona como se fosse um medianeiro entre um e outro. Ele estaria intercedendo entre um e outro. Portanto, é a função de quem? Função de Jesus. Não se engane, não se engane, tá? Não se engane, não vai nessa conversinha fiada por aí, não. Outra função de Jesus, que é o tópico 2.3. Salvador. Lembra quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria o nascimento do Salvador? Ela falou bem claro, qual é o nome que você vai colocar na criança quando ele nascer? Jesus. Porque ele salvará os homens do seu pecado. Jesus é o nome humano e Cristo é o nome celestial. Aleluia. Não deu outro nome, não. Jesus. Então já foi profetizado, Isaías profetizou, Malaquias profetizou. Há uma referência também no livro de Números, capítulo 34, que uma estrela procederia de Jacó. Está falando de quê tudo isso? De Jesus. Então a sua função também é salvar, Salvador, salvar, é a sua função. E muitos deles reconheceram, até os discípulos no capítulo 6, verso 68 a 69, numa conversa, num diálogo duro, muitos estavam indo embora, e os discípulos que ficaram, os poucos que ficaram, reconheceu que só Jesus tem palavra de salvação e palavra de vida eterna. Os poucos discípulos que sobraram reconheceram em Jesus que, de fato, ele tem palavra de vida eterna e palavra de salvação. E para onde é que eles iriam? Para que lugar eles iriam? E não tinha lugar nenhum para ir. É ficar com Jesus. Tá? É a função aqui bem clássica de Jesus. Esse é o resumo. Tópico 3 da nossa lição. Depois eu deixo um resumozinho mais um pouquinho no rodapé da nossa lição. Lembrando que é apenas um resumo. Agora vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Qual é a sua função? Muito bem. Agora, o Deus Espírito Santo. Ensinam por aí afora, pelo mundo afora, que o Espírito Santo é apenas uma força, que o Espírito Santo é apenas uma energia, de que ele não existe. De que ele não existe. Atos capítulo 13, versículo 2 de Atos. Quem foi que falou na igreja de Antioquia? Foi o Espírito Santo. Ele disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, e ele é Deus. Jesus falou isso aqui bem claro quando estava aqui no mundo, falou, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Para ele vir e ficar convosco aqui, eu tenho que subir. E quando eu subir, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai que mande o Consolador. Portanto, ele veio para suprir a ausência física de Jesus e fazer a função de Consolador, ensinador, convencedor. Então ele ensina, olha a função do Espírito Santo, ó, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo faz lembrar, está no livro de João, o Espírito Santo consola, conforta, convence e intercede. Nós temos uma referência que Jesus falou que da tríplice função do Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso aí. Ele possui características ou atributos de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele como Deus e Cristo não se desassocia
da Trindade. Os três trabalham junto, aleluia, na Trindade. Tá? Tópico 3.1. A primeira função do Espírito Santo é exatamente consolador. Jesus, sendo o Espírito Santo Consolador, trata da palavra grega paráclitos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. Então, qual é a função dele? Está ao lado do outro, de nós. O outro somos nós. Para fazer o quê? Ajudar. Ele ajuda nas nossas fraquezas, ele ajuda nas nossas orações, ele faz a função de intercessor. Então, essa é a sua função. 3.2, a outra função sua é convencedor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode falar no seu coração, dizer que você é pecador? É a função do Espírito Santo. Portanto, ele está na terra com uma função e com uma missão. E a sua missão e a sua função vai terminar. Por que vai terminar? Porque ele vai apresentar a noiva, a igreja de Cristo, que não é formado só dos assembleanos, batistas, universais, não. Formado de todo o povo evangélico, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A função do Espírito Santo é essa, vai levar a noiva. Ele vai apresentar a noiva até o Cordeiro, e o Cordeiro apresentará até o Pai. É sua função. Portanto, ele está aqui na terra com essa função. E por ele ser uma pessoa que fala, diz a Bíblia que ele tem o quê? Sentimento, que é a parte 3.3. Ele faz a função de intercessor. De intercessor. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que muitas vezes nós não sabemos nem como pedir ou como falar. Mas ele nos ajuda. Ele intercede junto de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, que não conseguem manifestar por palavras. São coisas que não cabem em palavra, não podem ser explicadas. Isso é gemidos inexprimíveis. Tá? Isso é gemido. Portanto, ele que está aqui entre nós, nos guardando, nos dando sua vitória. Lembrando que é apenas um resumo da Escola Bíblica Dominical. Tá? No rodapé, eu deixo mais um complemento, mais algumas explicações no rodapé, porque estamos fazendo resumo. Sou grato a você que faz parte do meu canal, que compartilha, que assiste. Mesmo você que não assiste, um dia você vai fazer parte também, com certeza. Tá? Portanto, Deus que abençoe a sua vida. Não se esqueça, inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like, porque Deus tem vitória para a sua vida. Amém? Glória!